eu trouxe alguns poucos slides, vou investir aqui com vocês uns 15 minutos nisso, 15, 20 no máximo, daí depois tem outros temas, sobretudo os pontos do Pandolfo. Então, eu vou compartilhar o material e aí fazer aquela perguntinha se já estão conseguindo ver no formato por apresentação. Vocês já estão vendo? É Assim, umas fotos do verão agora na praia, em Florianópolis? Porra, excelente, Grande não eram Pernambuco, essas. excelente. É, Boa. bom, sendo assim, pessoal, assim, eu fiz um recorte aqui para tratar exclusivamente os casos de IA generativa, que acho que ajudam mais, mas há também um conjunto muito grande de modelos de ciência de dados, né, acabaram sendo reclassificados para IA tradicional, né, ou IA clássica, que tem muito dinheiro e muita oportunidade também já vem sendo mais trabalhada dentro do setor. Mas a pergunta aqui desse primeiro slide é o seguinte: se eu te perguntar quanto dinheiro novo a IA trouxe para a sua instituição, você consegue responder? Eu acho que esse é um bom ângulo aqui para você setar a sua barra sobre os seus casos de uso de IA, porque isso vai te ajudar a separar as iniciativas que você está explorando, né, os pilotos, do que efetivamente está movendo algum ponteiro dentro da sua escola. Então, eu trouxe basicamente só uma contextualização do que é a Anima no momento e como a gente está organizando esse tema de IA generativa. Né? Acho que tem um aprendizado aqui para outros colegas que queiram trabalhar de uma maneira mais descentralizada, mais horizontal dentro da organização, que é o que eu recomendo. O portfólio de iniciativas e um primeiro número, né, para responder aquela pergunta que eu coloquei no slide anterior. Três cases que eu separei muito rapidamente desse portfólio de 34, esse número acaba variando. A gente não deve ter como métrica de vaidade a quantidade de iniciativas, né? Às vezes você pode dizer, pô, mas eu tenho 60, tenho 70, tenho 200, e talvez esse não seja a melhor métrica de sucesso, tá? É realmente quanto de dinheiro novo ou qual outro ponteiro que você está mexendo. E, por fim, os aprendizados até aqui, que é o que eu coloquei logo na primeira pergunta do Vianney, né? Aprender juntos, porque tem muita coisa que quem opera pode trocar aqui e aprender. Tudo bem? Bom, considerando que a Anima é uma empresa de capital aberto, né, e a gente está num período de silêncio, é sempre importante ressaltar que isso aqui não representa nenhum guidance da empresa, né, nenhum compromisso financeiro da Anima perante o mercado, então não tem nenhum ponto específico aqui. A gente também não está recomendando nenhum investimento na companhia. E, por fim, esse material não tem nenhum tema ainda não divulgado que seja de interesse ali de arbitragem, né, da CVM. Então, acho que é um ponto importante deixar claro aqui o aviso legal. Bom, Ô, feito isso, Bruno, sim, querido, só para te dar esse apoio com a audiência aí. Muita gente da audiência aqui pode ter ficado sem entender. É o seguinte, galera, a Anima faz parte do grupo de SAs, que são empresas que estão na Bolsa de Valores. A cada 3 meses, você tem um anúncio de resultados. Todo mundo que pertence a uma SA nunca pode antecipar nenhuma informação que constará dos resultados que serão divulgados, porque isso movimenta o valuation das ações ali. Então, o Bruno colocou que o que ele vai apresentar aqui não tem nenhuma vinculação com a expectativa dos resultados que vão sair, é apenas o que ele pode compartilhar, porque está consolidado e já está divulgado. Então, ele vai fazer esse perfeito. compartilhamento com todos nós aqui. Eu traduzi certinho, Bruno? Perfeito, Vianney, perfeito. Sempre importante colocar isso para não gerar expectativas e leituras do mercado diferente do que a gente está trabalhando. Bom, Beleza. dando sequência aqui, pessoal, só a Anima em números, né? Atualmente a gente tem 400 mil estudantes, opera com marcas regionais. Isso é uma diferença que a gente tem frente a outros grandes grupos, de ter que trabalhar as marcas locais, né? Entendendo que a educação é mais regional, né? É uma questão de reputação no estado, né? No conjunto de cidades, do que eventualmente conseguir projetar uma marca única nacional. E dentro da área de tecnologia, nós temos 180 desenvolvedores, entre pessoas contratadas e terceiros nos apoiando, que estão, de alguma maneira, linkados a esses 34 projetos. E a cobertura da Anima, obviamente, é presencial, digital, híbrido, pós-graduação e medicina. E aqui o primeiro ponto que eu acho que é fundamental, que eu acho que eu ajudo vocês, é que a gente adotou um modelo que a gente chama de AI Friends, né? São aquelas pessoas de negócio, pessoas
dos mais diferentes departamentos que estão usando o IA de uma maneira mais profunda, resolvendo problemas reais. Essas pessoas passam por treinamento, têm ritos de desenvolvimento periódicos, encontros, reuniões, suporte, desenvolvedores apoiando para que os AI Friends possam gerar impacto com o IA. Então, é uma coisa mais descentralizada, tudo bem? E o impacto ele se dá em quais dimensões? Eficiência operacional, experiência do aluno e do professor e receita. Então, vocês podem ver aqui um pouco do equilíbrio entre eficiência, experiência e receita. Mais adiante a gente vai falar das lições aprendidas, mas é muito comum ter grandes projetos aqui de eficiência e mais dificuldade, que você vê aqui no equilíbrio do nosso portfólio, ter temas que envolvem receita, que envolvam vendas. Então, acho que esse é um pouco do modelo aqui, mais envolvendo a cultura das escolas, que é fazer isso de uma maneira horizontal, envolvendo gente de negócio, não somente tecnologia. Bom, então o que eu posso trazer para vocês do portfólio? O ponto é o seguinte: a gente assumiu um determinado valor de compromisso para se trazer em 3 anos, entre 26 e 28. Esse é um número imutável? Não, mas esse é um compromisso alcançável dentro dessas 3 dimensões de impacto, dentro das 34 iniciativas que vão mudando. Mas é importante você ter um target. Então, como é que a gente monitora isso, né? A gente tem aqui nas 14 iniciativas coisas como análise regulatória, quantos documentos eu consigo garantir o compliance regulatório por fazê-lo com o IA, garantindo 100% de conformidade nos documentos. Inclusive, é um dos casos que eu vou explorar com vocês hoje, né, dos núcleos estruturantes, né, dos cursos, copilots de desenvolvimento, o Anime AI, que é a ferramenta nossa interna, que substitui a necessidade da assinatura de plataformas de mercado, né, como OpenAI, Cloud e outras, de uma maneira abrangente. Né? Nós temos 6 mil colaboradores, então se tivéssemos que assinar 6 mil licenças de algo que custa $20 por pessoa, seria um número exorbitante. E iniciativas ligadas à área acadêmica, com o professor James, especialmente o estúdio sintético, que é de produção de conteúdo. Né? Nesse caso, produzir conteúdo em menos tempo, com qualidade e com economia. No campo da experiência aqui, a gente tem os copilotos, claro, né, para o estudante, né, para que o estudante tenha um feedback mais assistido, ele possa ir personalizando a sua jornada, e a gente mede, nesse caso, a quantidade de interações. Aqui a gente tem 1,5 milhão de interações, o que vem contribuindo com a satisfação do estudante. O PrEP, que é de elaboração de questões, né, e correção de questões de avaliação, nos poupou R$ 6 milhões em 3 anos de uso. Né? Então, a gente já está no terceiro ano de uso, a gente cancelou contratos dessa natureza. E assim por diante. Eu queria só que vocês sempre se atentassem que, após cada um dos casos, a gente tem o volume e o impacto. Ou seja, olha, um recap, que é de resumo e transcrição de vídeos. Então, todos nós aqui, em alguma medida, temos aulas gravadas, né? Temos aulas que são feitas ao vivo, mas que depois são gravadas para o aluno assistir. Tem como resumir? Tem como colocar em pontos mais estruturantes? Então, isso daqui a gente já tem um uso desse montante de estudantes. O Content Creator, que é para o professor criar conteúdo para as aulas que ele ministra no presencial. Então, se esse aqui é para os conteúdos assíncronos, você também tem uma ferramenta para a aula síncrona. E aí, entrando para a receita, a parte que é o representante de vendas digital, né, o SDR, que é esse termo, né? E aí você tem uma maior conversão com e sem IA, e claro que você pode ir sofisticando essa mensuração, né, criar grupos de controle, mas até aqui onde a gente foi, a gente tem um ganho de 15 pontos percentuais na conversão quando se usa o SDR inteligente. Tem também o Copilot para o vendedor, que é como o vendedor, né, a central nossa de vendas, consegue fazer uso de IA e reduzir o tempo médio de atendimento. Todo mundo aqui passou pelo Enem, né, o nosso grande momento ali de entrada de estudantes em janeiro, e sabe que ali pode dar fila, né, de pessoas querendo esclarecer alguma dúvida no processo de matrícula, e por você não conseguir atendê-los, essa demanda vai para algum outro lugar. E a EBRAD, que é a nossa Escola Brasileira de Direito,
aí são cursos de lifelong learning em direito, né? Que a gente também tem um uso interessante. Tudo isso compõe este compromisso dos 100 milhões de ganho, em ganhos digitais. Né? Então, a gente tem aqui um ramp-up, aqui, né? Ele vai crescendo aqui à medida que vai passando o tempo, é um acumulado, né? E você tem a meta e você tem o realizado. Então, se você olhar aqui, a gente está acompanhando, está um pouquinho acima do que a gente planejou para o período, né? Dos próximos ali de 20 milhões de reais. Então, nós precisamos, nesse intervalo de tempo, traquear todas essas coisas para que 6 bilhões aqui, mais 15 pontos de conversão ali, eles componham esses 100 milhões de reais, entre receita incremental, custo evitado, eficiência operacional e proteção regulatória. Tudo bem Bruno, até aqui, pessoal? Sim. calma. Eu estou super impactado aqui. Eu te confesso que eu nunca tinha visto uma apresentação da IA nas diversas dimensões de uma organização e com a mensuração e métrica de resultados alcançados. O resultado que a gente está acostumado de ver de IA é da implementação, não do benefício gerado. Então, quando você me Perfeito. fala que você tem um aumento de conversão a partir da IA, isso tem um resultado tremendo, né? Você Sem dúvida. colocou aqui 15 pontos, é isso mesmo? Eu entendi Isso. correto aqui? 15 pontos da conversão entre inscrito e matriculado, daquele grupo de universidades. Eu vou mostrar esse case mais em detalhe, mas é onde está a Caramba, boa parte da receita, né? É como a gente chega nos 100 milhões, né? Pode tá, até, não, enfim. É, não, fantástico, estou impressionado, positivamente impressionado. Vida que segue. naquele 1 minuto que você pediu, acho que era assim, a nossa cultura de mensuração do resultado. Porque Tá, se eu abrir frentes demais, depois eu não consigo responder aquela perguntinha lá do impacto, sabe assim? Mas eu tá. impactei o quê? Então a gente tem muito cuidado para avançar. Bom, acelerando um pouco mais aqui para manter o tempo, né? Mas a questão da análise regulatória, que é um dos 3 casos, né? Então, todo mundo sabe aqui que se eu não tiver a ata do colegiado de curso nas visitas, eu recebo conceito 1 nesse indicador do colegiado, esse conceito 1 influencia o conceito de curso negativo e satisfatório, eu perco, posso ter suspensão de vagas, corte do FIES, supervisão do MEC, todos esses elementos. Então, se a gente olhar simplesmente pelo tempo, né, você fala assim, cara, quanto tempo levava para o time analisar as atas, né, e a acurácia disso? É por amostragem? Eu tenho certeza que ocorreu aquela ata, todas as pessoas que deveriam participar participaram, eles assinaram. Eu tenho as evidências para quando o pessoal do MEC vier nos visitar, eu apresentar. E aí, poxa, eu posso fazer um controle melhor usando IA para detectar o preenchimento, o texto, o conteúdo, o layout, tudo isso de uma maneira nacional, né, para as 15 marcas da Anime. E aí a gente tem um compilado aqui de horas economizadas, né, horas especializadas do nosso time de regulatório, poupadas por isso. Se eu converter, eu chego num número muito pequeno de dinheiro, né, ou seja, não é aí que justifica o emprego de AI, né? Não é para demitir gente que a gente está fazendo isso, mas é para reduzir o risco de exposição de não ter 100% de aderência das nossas atas. Então, esse é um ponto dos colegiados de curso. Então, acho que essa é uma questão que eu coloquei um dado aqui, né? Uma reportagem aqui de mercado, não são instituições da Anima, mas você vê o MEC, ele vem e coloca curso sob supervisão por não cumprimento regulatório. Então, aqui é sobre proteção de receita, evitar que cursos sejam avaliados negativamente por falta de compliance regulatória. Então, todo mundo, né? A Roper faz um trabalho muito grande nisso, tem muita oportunidade de ir para análise regulatória que preserva a receita, está em operação, e está aqui um pouco de como a gente organiza esse tempo. Segundo, ligado a vendas, infelizmente, pelos motivos que o Vianney bem explicou, eu não consigo abrir o dinheiro, né, envolvido nisso, mas a taxa de conversão, sim, né, o ganho de pontos percentuais da conversão, mas o ponto é o seguinte, ó, então você tem inscritos e matriculados e a taxa de conversão entre inscritos e matriculados. Nós temos das 15 marcas, né, tem mais de 15 marcas, né, mas temos 5 com o SDR, com IA, e temos 13 sem IA. E por que a gente fez isso? Cara, porque eu preciso ir
fazendo de uma maneira cautelosa, de uma maneira segura, de uma maneira controlada, mas nesse intake de 26.1, né, do primeiro semestre de 26, a gente tem 5 marcas, as grandes, né, então tem São Judas, tem Morumbi, tem Una, que representam boa parte do nosso intake, e eles falam assim, cara, qual que é a taxa de conversão entre esse inscrito para matriculado? Então, a gente tem aqui taxas diferentes aqui deste trecho da jornada. Então, você fala assim, cara, desses itens tratados pelo SDR entre inscritos e matriculados, a gente tem essa conversão de 37, enquanto sem o SDR a gente tem de 22, o que é uma diferença de 15 pontos. Aí você fala assim, ah, Bruno, mas não é fair, né? Não é correto você atribuir exclusivamente o ganho de 15 pontos para a AI, porque o marketing trabalhou diferente, fez campanha, teve a força de vendas do atendimento, teve as regras de relacionamento, teve o próprio interesse da marca, tem o portfólio de cursos. Então, pode ter diferenças ali que poderiam anular ou limitar essa atribuição. Por isso a gente fez isso. Falou assim, ó, vamos supor então que dos 15 pontos, 5 pontos venham disso. E aqui tem um nível de extrapolação. Ó, não dá para a gente Aham. cravar 100%, porque são variáveis todas interligadas trazendo isso. Mas se eu atribuir só 1/3 do ganho a IA, eu já tenho uma receita incremental de 7 dígitos. Se eu atribuir 10 pontos, eu também tenho uma receita relevante. Se eu atribuir todo o ganho, né, considerando que o ticket é de R$ 800, que a permanência para esse modelo que a gente usou 2 anos e meio, para um lifetime velho, né, que é o tempo total que ele vai ficar conosco pagando R$ 800, e o quanto que o AI reteve, né, das conversas, então você fala assim, bom, esse é o dinheiro que esse projeto trouxe. Por que é importante isso, Vianney, todos os colegas aqui? Pessoal, isso custa dinheiro fazer. Seu TI vai ter que estar alocado fazendo isso, você vai ter que trazer parceiros para ajudar. Então, como é que você mantém o dinheiro para fazer isso? Mostrando o ganho. Mostrando o ganho. E aqui embaixo, né, porque todo mundo aqui ou é professor, doutor, sabe que medir, né, tem que amadurecer as métricas, né, para falar assim, cara, não vamos nos enganar, né? Então, vamos fazer teste AB, vamos melhorar o controle para medir cada vez melhor. Então, acho que aqui fica sempre as ressalvas, né, de que a gente está amadurecendo a mensuração, mas desde o início temos como premissa medir. E aqui tem os ganhos. Ô, Bruno, segura nesse slide Sim, aí, volta, volta. sim. Você já, eu não quero atrapalhar a tua vida, mas a partir do momento que você der ciência para a presidência, para os outros VPs e para o conselho desse resultado, a sua vida vai virar um inferno, porque você vai ter que fazer isso para todas as marcas. Sim, sim. Esse é o desafio do momento. A gente chamou isso de matricula mais e a turma falou: não, eu não quero matricula mais, eu quero matricula vezes, porque é avançar isso mais rápido. Só que tem todo a engenharia, tecnologia para você fazer isso, né? O custo dos tokens, o custo das interações, do controle, então escalar isso para todas as marcas, a gente está fazendo de Tem um uma maneira tempo. bem controlada. Tem um Mas tempo. parabéns, cara, muito bom. Fiquei impressionado aqui, porque, olha, É, assim, os indicadores gerais da educação no Brasil não comportam uma expansão de captação como a que você está mostrando. Então, é é. porque realmente tem alguma coisa diferente acontecendo. Se você não consegue metrificar, mas é a campanha, é não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, eu te digo, os indicadores gerais não comportam essa diferença que você agregou. De fato, tem alguma coisa de valor intrínseco que Sim. foi agregado e que é muito exclusivo. Então, fica meus parabéns aqui para É. você. O você é um plural majestático, né? Todos da Anima. Isso, exatamente. É um trabalho de equipe, você É. bem lembrou. Já citei o professor Janes aqui, mas tem, nesse caso, o professor Daniel Bulgeroni, que é o nosso VP de Marketing e Vendas, está junto comigo nisso e outros tantos. Bom, e aí tem detalhes aqui, pessoal, que eu não posso aprofundar tanto. Pandolfo, na hora das suas perguntas, eu vou falar, cara, isso dá ou não dá? Qual é o segredo aí, o molho, né? O molho secreto, eu não consigo entrar em todos os detalhes, mas aqui acho que eu já abri um bocado aqui das conversões. Bom, aqui de novo com o Janes, né, com o professor Ivonete, toda a turma lá da VPA, Luciano, que é essa história da esteira de conteúdo, né? Então aqui
Se tem um negócio que a gente consegue fazer com bem mais agilidade, rapidez, acurácia para o seu modelo acadêmico, é produzir conteúdo. E aí, de novo, eu falei, né? Uma coisa para as aulas presenciais e síncronas, outra coisa para as aulas assíncronas, né? E aí você tem um contrato com alguém para fazer conteúdo, de alguma maneira, né? E você poderia fazer uma comparação entre fazer ou comprar. Será que faz sentido ele comprar ou dá para fazer conteúdo, né? E aí você fala assim, cara, e se eu soltar isso na mão do professor, ele vai querer fazer usando a nossa IA ou ele vai continuar fazendo no Gama App, no Cloud, no Genspark, em qualquer outra IA que ele queira, né? O segredo aqui é que você fala assim, cara, eu já tenho o plano de ensino, eu já tenho a matriz curricular, eu já tenho as diretrizes de competências a serem tratadas. Então, o PowerPoint do cara, nesse lado aqui, Content Creator, ele não sai zerado, ele sai conectado com essas coisas, que eu diria que é o contexto que você está dando para criar aquela aula. Todo, Então, todo o insumo de base legal, de base curricular, da estrutura exato, acadêmica, do encadeamento do que vem antes, do que vem depois, já está no preset. Então, é isso aqui. se você tem esse preset Isso. institucional, você já faz metade do trabalho que o professor teria só para localizar no preset de onde que ele vai Exato. partir até onde que ele vai chegar. O que ele pode colocar de grau de complexidade ou não. Então, na realidade, você está dando para ele não um encargo, você está dando para ele um acelerador. Isso. Vianney, você já foi coordenador, diretor, vice-reitor, reitor, CEO de tudo na educação, você sabe, cara. Eu fui coordenador de curso e os alunos reclamavam comigo que o professor A deu um conteúdo e o outro professor foi lá e deu um pedaço igual. E o outro Sim, deu um pedaço igual. E esse é o problema que a gente está tentando resolver, que você fala assim, cara, esse pedaço não é essa sua disciplina, é da outra disciplina, é outra competência. Então, esse negócio que ajuda também a cortar os temas nas disciplinas certas para evitar a sobreposição, que aqui, ó, na aula presencial ocorre mais. Entendeu? Porque a gente evitar a controla menos. sobreposição e evitar a lacuna, o buraco. Porque Perfeito. o buraco que ficar gera Uhum, prejuízo na uhum. aprendizagem, gera deficiência nas competências e gera mau indicador no ENAD. É. E você sabe, o professor puxa a sardinha para o lado que ele conhece mais, domina mais, e é natural, todo mundo faz isso. Então, assim, aqui não é diferente, mas o que a gente tenta aqui é apoiar o cara, realmente, a pessoa, né, para ela estar mais avançada. E tem a grana, né? Tem o negócio de você pô, eliminar os contratos anuais aí, que pode chegar em milhões, dependendo do nível de produção. Você pode cortar para um negócio que é infinitamente menor, né? Então, aqui, tempo de produção menor, você pode habilitar mais cursos, lançar mais ofertas, você não começa a aula devendo conteúdo para o aluno, com o LMS vazio. Você tem vários ganhos aqui que esse negócio propicia, né? A parte de atualização dos conteúdos. Então, isso aqui a gente está. Nossa medida final vai ser de engajamento, né? Vai ser de uso, do aluno assistir mais, estar mais conosco sobre os conteúdos melhores. Bom, esse é o terceiro caso. Eu termino aqui para já passar a palavra para o Pandolfo, respeitando o horário, o tempo que vocês me deram aqui, né? Quais são as lições aqui de quem opera com escala, não só experimenta? Nada contra o experimento, mas é que nós estamos no terceiro ano desse processo de IA generativa, né? Desde do 2022 ali, tá, o final de 22. É importante que você escolha suas batalhas, né? E vem as lições aqui, né? Escolha suas batalhas e vá fundo em algumas, né? Você não vai conseguir em muitas, mas que você vá fundo nas que você pode, né? Eficiência é a porta de entrada, mas a receita é o destino, né? É assim, esse negócio é tão grande, tão poderoso, que ele tem que tocar o top line, tem que tocar a receita, tem que tocar onde a escola ganha dinheiro, o modelo de negócio. A eficiência tem inúmeros casos, dezenas, centenas de casos, mas você não pode se limitar a isso, não deveria, né? Uma sugestão, claro. Você deveria ambicionar a receita. Vocês viram ali que a Anima pô, pode muito mais, né? A gente está só no começo, tem 4, 5 casos, o SDR está em 5 marcas, então a gente está gerando um volume de dinheiro Falou. importante, mas a gente pode muito mais, né? Medir volume não é medir impacto, então outra coisa, né? Assim, você fala assim, cara, 1,5 milhão de interações, 1,3 milhão de feedbacks, 15 mil conteúdos, mas assim, também tem dinheiro. Então você tem que ficar amarrando as coisas
para não se iludir. Se a pior coisa que tem agora é você achar que você é um expert nesse negócio. Por isso que eu falei com humildade aqui no início, e até no meu vídeo, né, de chamada aqui, é humildade, porque, assim, cara, é muito provável que você não capturou 10% do que você pode, na totalidade aí, é desconhecido a totalidade, né? Então, você está dando os primeiros passos. O risco regulatório é o ROI visível, assim, tem muita coisa no nosso setor de proteção de receita, né, de não perder, de não comprometer a operação por riscos regulatórios. Isso está na nossa porta todo dia, cada vez mais. Então é importante que ajude a manter esses guardrails aí claros, né? E o cultura antes da tecnologia, é essa história de tem que fazer junto, né? Nada melhor que professores envolvidos, que coordenadores, que gente que entenda de educação profundamente possa se envolver nisso, né? E a área de tecnologia tem que abrir algumas portas com segurança, claro, para essas pessoas entrarem, para essas pessoas colaborarem, né? Do contrário, de novo, será insuficiente, por melhor que seja a sua TI, e tem TIs muito boas na educação, né? Tem vários colegas que estão bem reconhecidos no mercado, mas precisa de mais, precisa da turma de negócios juntos, né? Eu aprendo com eles. Esse por onde começar aqui, eu vou até pular aqui, Vianney, pelo tempo, mas assim, cara, já falei disso, né? Escolhe duas, três coisas, monta o time para mexer nisso, conecta com o P&L, né? Que é essa parte de receitas e despesas, assim, para você, o resultado da empresa, né? O TRE da empresa. Governança antes de escalar, deixa claro o que pode, o que não pode, né? Na área acadêmica. A gente não tem casos de uso que suprimem o professor, para você ter uma ideia, né? Então, tudo que a gente cria, os botões mágicos de criar conteúdo, de corrigir questão, de feedback de aluno, aquela coisa toda, tem sempre o clique do professor. Ah, mas por quê? Porque é governança, porque a gente definiu assim. O professor não perdeu a caneta, ele não perdeu o comando. Ele é o contrário, ele tá multiplicado, né? Mas o professor está no comando. Isso a gente decidiu logo no início. Então, não tem supressão de docentes, né? A gente não suprimiu nenhum docente e não economizou em nenhuma carga horária docente. Isso que você não viu no meu slide é redução de carga horária docente. Não é uma ambição nossa. Não será. Nós não temos essa diretriz, a Paulo, Daniel, né, que eu citei o Luiz aqui. Nenhum desses caras fala para mim que a gente deveria fazer isso, muito pelo contrário. E medir o impacto não só volume. Vianney, agora para devolver para você, cara. Se você tem Ah, 10 cara! iniciativas de IA na sua Ah, escola, em quantas delas você sabe calcular o impacto em reais, cara? Se nenhuma delas, meu amigo, tá você está todo fazendo uma mundo... lista bacana de experimentos, cara. Seus experimentos são legais demais, mas são experimentos. Nada mais do que experimento. Cara, muito bacana você conseguir sair assim da fase de experimentação, da fase exploratória, para uma fase racional de aplicação ao que de fato é o core da empresa, ao que de fato é o core de você atender bem o aluno, gerar aprendizagem, gerar instrumentos de aprendizagem, colocar isso na mão do professor, aplicar isso na área de captação e você fazer uma captação muito acima da curva média do mercado dentro desse experimento, tem muito mérito. Mas a coisa de diferente mesmo que tem aí é um uso de IA aplicado, né? Então, eu queria dar, assim, parabéns para o Bruno, como eu falei, é um parabéns majestático, é para todo o Grupo Ânima, né? Primeiro, agradecer o grau de confiança de ter um vice-presidente aqui colocando uma coisa que é muito sensível, que é fronteira mundial, tá? E poder compartilhar com o mercado brasileiro. Seguramente vão chover interesses, mas o que tem que chover mesmo é chover ações com métrica, com mensuração, como o Bruno falou, para você tirar o resultado realmente aplicado do que tem. Como o Bruno colocou, nós estamos ainda na primeira infância, nós estamos usando 10% do que é possível. Tá? E cada dia vem coisa nova chegando aí. Bruno, querido, quem tem pergunta para o Bruno, coloca no QIA, tá? Que nós vamos tirar os últimos 5 minutos para responder as perguntas. Não vai sobrar pedra sobre pedra aqui. Agora, quem vai conversar com você é o Jefferson Pandolfo, nosso colega consultor Roper, experiência fantástica de ensino superior, trabalhou no Senac, na Unisul Virtual, na Veiga de Almeida, na Cândido Mendes, na Unigran Rio, nosso consultor top prêmio de aplicação de IA para o ensino superior. Pandolfo, querido, quebra tudo. Baita.
Eu acho que também a ideia aqui é fazer algumas perguntas para o Bruno, trocar uma ideia com ele e avançar também nas duas ou três perguntas que a gente tem aqui, que elas são boas e elas são importantes, né? Acho que a gente tem uma missão também, né, Janaína Hopper, que é o Bruno, ele está lá num ecossistema poderoso, né, numa instituição que faz parte de um grande grupo educacional e que consegue visualizar, às vezes, as coisas com um pouco mais de clareza e com mais recurso, obviamente, para fazer os investimentos, né. Então, eu gostaria de começar a minha fala aqui resgatando algumas das coisas que o Bruno fala que, no meu entendimento, são importantes para as diferentes instituições, principalmente para aquelas pequenas ou para as menores, para as que ainda não avançaram nessa coisa toda. Depois eu gostaria de fazer algumas perguntas para o Bruno, e aí a gente pode avançar nessas perguntas que a gente tem aqui, e eu vou finalizar aqui com uma provocação que, quem sabe, é um olhar de futuro, e aí é uma provocação para o Bruno também, para ele dizer para a gente o que ele já beliscou disso, se ele acredita, se a Anima já está olhando um pouquinho para isso. Uma das primeiras coisas que você veja que a gente tem uma dificuldade muito grande que é de cultura organizacional, né? E quando a gente fala da implantação da inteligência artificial, de certa maneira, ela tem muitas nuances, mas a gente poderia dividir em dois grandes grupos, né? Uma, ela é individual, ela é do professor em sala de aula, ela é do aluno, ela é do funcionário dos diferentes setores que trabalha e utiliza ela independente de uma aplicação, de uma ferramenta ou de uma plataforma que está institucionalizada dentro desses 34 iniciativas que o Bruno colocou. Então, o professor tem um desafio gigante de entender um pouco dessas tecnologias, de compreender como é que ele pode melhorar a performance dele, a produção do material, e o Bruno coloca algumas delas, dinamizar a metodologia ativa, ajudar a promover o engajamento, né? Se você pegar a inteligência artificial e pedir para ela dividir uma aula de 2 horas com um passo a passo, bem bonitinho, que você tem que fazer, ela vai te ajudar a construir uma metodologia ativa. Você tem o aluno que está lá na frente, né? Já está usando muito mais, às vezes, do próprio professor, e você tem na instituição pessoas de diferentes níveis que têm muita dificuldade. Inclusive, essa fala me ajuda a responder uma das perguntas que tem aqui, né? Veja que interessante que o Bruno e o time todo fez lá, né? Olha, vamos identificar aqui quem são os AI Friends, quem é a galera que curte, que já usa, que entendeu que esse barato funciona, que está otimizando a sua performance, que está tendo resultado melhor. E estes caras são os agentes que vão ajudar as outras pessoas nos diferentes setores a olhar que não tem saída. A pessoa precisa adotar, precisa entender, tem que ter um mínimo de um repertório para conseguir trabalhar com aquilo. Então, a primeira coisa que me parece que fica evidente aqui, do início até a última slide do Bruno, é essa coisa de precisamos promover uma cultura organizacional, e essa cultura, nesse caso aí, da Anima, veio por consideração dos AI Friends. Você quer ir comentando, Bruno, alguma coisa que eu vou falando aqui, já para a gente fazendo um pai bola, ou posso tocar terror Olha, aqui eu, depois eu, você... eu que lembrei de uma frase aqui, a gente teve na EAD o mobile first, né? Quando chegou o mobile, todo mundo fazia educação à distância para computador ou para laptop. Quando chega o mobile, a dificuldade que foi trazer as equipes de criação e produção para o mobile first. E agora nós temos que trazer uma questão aqui, não vou dizer que é IA first, mas é IA é com IA, né? Então, se Não, você ela é tem... meio IA first, porque para frente tem outras coisas que vão acontecer, e você pega É, os buscadores, por exemplo, o aluno já procura a marca da sua instituição, é nos LLMs, é no chat GPT, é no Gemini. então tem um IA first aí agora chegando, né? Sim, Assim como teve o mobile first, nós temos um IA first com o IA com IA. Segue, é Pandolfo. isso. É isso. Depois o Bruno fala de muito legal isso aqui, né? São 34 iniciativas, mas elas estão dentro de três dimensões, né? Eficiência, 14 projetos, experiência 15 e receita 5. E aí ele citou alguns desses exemplos. Mas a minha pergunta para ele, eu acho que tem, quem sabe, a ver com o final da fala dele, que é como é que vocês fizeram para chegar lá nesses 34 projetos diante de infinitas possibilidades que existem de atuação? Eu acho que, quem sabe, a resposta é um pouco que você coloca lá no final, né? Que é, se eu não conseguir medir o impacto real destas iniciativas, esqueça. Então, eu imagino que essa deve ter sido uma dessas premissas que vocês utilizaram. Mas como é que vocês fizeram? Vocês pegaram as principais dores de cada setor, sentou todo mundo na sala, colocou o post-it, a vice-presidência definiu, o pessoal da Receita definiu. Como é que se identificou as 34 iniciativas nas diferentes três verticais, nos pilares? Conta para nós. Obrigado, Pandolfo. Cara,
é bem na linha do fazer o business case, né? Assim, o racional de retorno. Então a gente fez muito workshop, a gente ainda faz os ritos, né, do AI Friends, a turma quer participar, aí tem AI Friend que está brilhando na empresa, é promovido, aí o outro quer virar AI Friend, mas a gente fala, cara, qual o caso de uso, qual problema você quer resolver, Boa. qual lógica aqui de retorno. Então tem uma priorização, tem uma planilha nossa de priorização aqui, a gente chegou a fazer um negócio uma landing page no como é que é? Não era o Gama. Eu até esqueci qual a ferramenta que a gente usou nesse caso, mas nova. Mas a gente falou, cara, vamos descer daí, isso aí tá virando um projeto pet, né? O objetivo não é esse. Mas a gente faz a planilhinha que a pessoa preenche e já sai lá uma formulinha se faz sentido ou não faz sentido, se é grande ou não é, tá? Porque, de novo, cara, a Anima vem de um processo de um grande M&A com a Laureate há alguns anos. A Anima era a empresa, até por tempo, mais alavancada do setor. Então, a nossa vida não era tão fácil assim no termo de recursos, não. Viu, Paulo? Era bem o contrário, assim, era tipo, cara, tem que fazer muito mais com menos. Então foi bem pela escassez, cara. A escassez ensina bem, ensina bastante. Eu me lembro de uma fala sua que era fazer mais com menos e depois era fazer melhor com menos. Fazer mais com menos e fazer melhor É com menos. isso, cara. Eu lembro dessa sua. Agora, quando a gente olha para essa coisa do desenvolvimento, e aí vamos até ajudar aqui a responder a pergunta do Andrei aqui, né? O Andrei faz uma pergunta lá que até pode ficar para o finalzinho da tua resposta, que é como é que vocês estão investindo nos LLMs open source e hospedando tudo? Estão hospedando tudo ou, em caso negativo, como é que fica essa questão do Ah, LGPD com esses fornecedores de LLM que, na grande maioria, ficam fora? Manda aí, Vinay. eu vou completar a pergunta do Pandolfo, porque muita gente aqui no webinar chega, sai, entra, sai. Na fala do Bruno, ele colocou que eles desenvolveram uma lógica para poder universalizar a IA dentro da Anima para o uso educacional, para o uso intensivo, como ele colocou. E que se ele fosse partir para uma lógica padrão de mercado, pagar US$ 20 por cabeça, negociar para pagar US$ 10 por cabeça, era impossível de fazer isso, tá? Não geraria a economicidade para viabilizar. Então, uma estratégia de economicidade foi uma engenharia de aglutinação que a equipe do Bruno desenvolveu, que permite um uso corporativo intensivo. Eu estou complementando a pergunta do Pandolfo, só para poder atualizar para a galera que não estava aqui quando o Bruno apresentou. Bruno, passando para você então agora. Muito bom. Mas antes de você responder, Bruno, vamos complicar um pouquinho a resposta aqui, vamos deixar ela um pouquinho maior, que é o seguinte: quando a gente olha para essa pergunta, a gente também tem uma outra situação de que é o quanto a instituição de fato precisa estar preocupada e organizar as suas estruturas ou os seus dados. E aí, onde é que eu quero chegar com isso? O primeiro ponto, depois o segundo e o terceiro, essa coisa do LM. É, se eu sou uma instituição que depende de dois, três ecossistemas que estão conectados, eu consigo fazer implantação de diferentes frentes de inteligência artificial? Ou eu preciso obrigatoriamente, passando um caminhão aqui agora, ou eu preciso obrigatoriamente ter um data lake, ter todo o meu conteúdo targeado? Quando eu olho para a eficiência, eu preciso ter total controle de tudo que eu faço para então conseguir pensar em estratégias de inteligência artificial. Vou traduzir a pergunta do Pandolfo. Eu sou escravo do meu fornecedor master ou eu tenho autonomia para eu também desenvolver uma solução e ela vai rodar com segurança? E aí, por fim, então, para a pergunta ficar completa, dentro desses seus 180 desenvolvedores, eu imagino que você tem diferentes squads, que você trabalha com metodologias ágeis, que você tem diferentes setores. Como é que faz para que essa engrenagem toda funcione e você tenha a eficiência de fato de comunicação e de entrega? Porque eu já observei em alguns grupos, em alguns momentos, que você tem várias iniciativas, várias verticais, você fica naquela de buy or maker, faço ou compro de alguém e o tempo passa e você não consegue entregar esse resultado que você mencionou. Como é que você tratou dessa dor aí no grupo? Pergunta Cara, boa, hein? eles compilaram várias coisas aqui, né? Três frentes numa só. Não, mas assim, ó, pessoal, assim, essa questão dos fornecedores, né? Assim, você vai ter que estar perto dos grandes, das big techs, né? Eu acho que é uma coisa inevitável. De uma ou mais, né? A gente aqui trabalha com, a gente chama de multi-cloud, né? Que é o termo quando você usa parceiros de infraestrutura, que é onde rodam os LLMs, né? Onde rodam todas essas coisas. Então a gente tem
dois grandes parceiros. Eles sempre recomendam implementadores, então também tem um ecossistema aí da Big Tech que você acaba entrando, se conectando. E aí o relacionamento que você constrói vai permitindo. Eles fazem investimentos, inclusive, né? Põem créditos para você fazer os seus primeiros pilotos sem custo. Então, em alguma medida, tá? Não é de novo uma promessa aqui com o joelho de nenhuma Big Tech, mas é natural que você se aproxime e que você consiga iniciar sem custos expressivos. Isso que justificou o nosso início, e aí a gente mostrou o resultado inicial e conseguiu dinheiro para continuar. A estrutura organizacional de tecnologia, ela é espelho das vice-presidências da Anima. É quase como se eu tivesse um parceiro de negócio em tecnologia para cada vice-presidência. Então, o professor Janes tem um business partner de tecnologia que atende tudo da vice-presidência acadêmica. O marketing e vendas, a mesma coisa. Finanças, a mesma coisa. Então, a TI, ela sabe do acadêmico, ela sabe de marketing e vendas, ela sabe de finanças, porque ela tem uma porta de entrada para cada uma dessas coisas. Então, quando você organiza esse contingente de pessoas e terceiros, esses 180 desenvolvedores são parte interna, parte terceira. A gente tem cerca de 100 pessoas internas, 80 terceiros. Eles estão distribuídos nessas estruturas especializadas, tá? O TI, então, ele é muito bom em cada um desses blocos, né? Então, acho que essa estrutura organizacional da área de TI, olha o seu TI está organizado por estruturas. Então, a Anima Mundo criou o Anima Empresas, né? Que é a vertical de empresas. Nós criamos uma estrutura, reorganizamos a área de TI, tem lá TI B2B, né? O TI Anima Empresas, para ter essa capacidade de dialogar com as áreas de negócio. Mas isso também, assim, muito sincero, assim, se você é pequeno, tem 3 desenvolvedores, 5, 10, você vai usar o mesmo arcabouço. A IA e a transformação digital antes da IA democratizaram a tecnologia. Você não tem que comprar um servidor caríssimo, você não tem que... Nada. É a mesma tecnologia, é o Google Cloud, é a AWS, é a Oracle. São esses caras que a gente usa e que você também pode usar. E que você também pode contratar e que ele também vai te dar crédito e que ele também vai estar do seu lado e vai recomendar parceiros. Então está democratizado. Tá? Eu diria que é um convite. Assim, tem um mundo muito mais acessível e que é para você, né? Não é só para o grande grupo, é para você. Ou seja, você consegue arrancar sem um CAPEX Consegue, elevado. Você consegue consegue. arrancar com inteligência e pessoas. Na verdade, É, o seu CAPEX hoje é inteligência e pessoas. é. E tem mais. Você tem AI Friends na sua escola e você que não sabe, tem os gêniozinhos que já estão Isso, fazendo para eles. O que eu mais, isso. assim, me atento é de funcionário que vira empreendedor. É funcionário que vai fazer startup de IA. Aí eu tenho que convencer esse cara a intraempreender. Falar assim, cara, vamos fazer esse negócio junto. Esse SDR de vendas foi feito com dois funcionários, um ex-funcionário e funcionário, ambos ex-alunos da Agis, de Paripiranga, interior da Bahia. E nós vamos investir na empresa dos caras. Então você fala assim, pô, é um negócio que está lá na Bahia, no interior. A Paripiranga tem, sei lá, sabe, poucos alunos. É uma escola pequena para nós, mas tem medicina, né? Mas é de lá que vem a inovação que deu 15 pontos de conversão, você entendeu? Do interior da Tá Bahia. bom. Aí eu reitero, o CAPEX foi a inteligência deles. Você, De você achar. abrir, você abriu o radar para localizar uma inteligência de ruptura. Quer dizer, a inteligência de ruptura com domínio de aplicação, ela é o seu ativo. Porque o que você colocou aí, você consegue alocar isso nos grandes players sem custos inicial, né? Então, Uhum. localizar a inteligência e aplicar essa inteligência aos objetivos da empresa, à estrutura de ferramenta da empresa, aí, claro, tem que ter um Bruno na cabeça. Beleza, tranquilo, né? Mas é possível de ser feito aí. Galera, eu queria que vocês dois preparassem as falas finais de vocês, vendo se tem mais pergunta no QIA, enquanto eu passo aqui os slides da Roper aqui, vocês dois se preparam para essa fala de saída aí, tá? Eu vou assumir o controle aqui e eu vou passar aqui o material da Roper aqui, que tem coisas muito bacanas aqui para poder mostrar para vocês aqui, tá? Galera, semana que vem tem um webinar porrada aqui na Roper.
que é o seguinte, entre o MEC e o mercado. Olha aí, ó, hoje, por exemplo, lá no Senado, em Brasília, foi aprovado no Senado a OAB da Medicina, que é o ProfMed, ainda vai para a Câmara. Está todo mundo assim, nossa, vai mudar tudo, vai mudar tudo. O Enamed já foi essa pancada, vem aí o Enad das licenciaturas, é outra pancada. Tá? Então está todo mundo muito tonteado, mudaram os formatos, EAD acabou, agora é semipresencial, pouca coisa ficou no online. Então, entre o mercado e o MEC, como é que você vai navegar em 2026? Semana que vem, um webinar porrada aqui na Roupa com o nosso CEO, que é o Caio Polizel, e com o Paulo Menezes, que é um consultor nosso top trend aqui, para a gente poder rodar com você. Ah, eu não botei em tela cheia, deixa eu botar em tela cheia aqui. Tá, agora está em tela cheia aqui. Bacana. Galera, Princípia, patrocinador da Roper, Liceu, patrocinador da Roper, ficou fácil, patrocinador da Roper, para levar o webinar para você. A Princípia, ela é uma empresa diferente, ela trabalha com a receita garantida para você fazer mais do que estava previsto. Ela assume o risco para você ir além. E o trabalho da Princípia hoje está gerando efetivamente, bem como o Bruno falou, o resultado é o que importa. Mais receita, menos evasão, liberdade para crescer e aumento de NPS. Fica ligado, vai no chat aqui e fala com a Fernanda Silvestre para você entrar em contato com a Princípio. A Liceu é o principal sistema acadêmico do Brasil, tem mais de 400 operações, com inteligência artificial embarcada, gerando o quê? Ergonomia de interface, efetividade de processo. Tudo é muito simples e tudo funciona. Fala com o Fábio Cespe, que ele vai explicar como é que é a nova geração do Liceu. E aqui você vai falar também aqui com os nossos colegas da Ficou Fácil, o Marco Aurélio está aí no chat para você trazer um aluno de medicina, odonto, veterinária, agronomia, que ele está sem capacidade de pagamento plena, mas com financiamento ele pode engajar e chegar na conclusão do curso e amortizar a dívida que ele vai contrair. A Roper consegue fazer um diagnóstico da sua tecnologia. O Daniel Sperber, nosso consultor na área, ele pode te ajudar a repaginar o shape geral de tecnologia para você economizar, ter mais eficiência e aderência com as novas gerações. O Windcap é a captura do mercado em tempo real que a Roper faz. O MEC só vai soltar o resultado do censo em setembro ou outubro. A Roper já tem, tá? O resultado de 2025 com uma amostra de 95% de confiança. Você pode acessar esse resultado, faz contato com a Roper, vai no QR Code ou vai no site. E dia 11 de março tem um webinar sobre resultado 2025 e tendências 2026. Agora aqui tem um bônus para você, ó. 18 a 20 de março, lá em Foz do Iguaçu, tem uma etapa presencial do Prodese, que é um programa de formação de executivos, lá em Foz do Iguaçu, no resort do Wish. Não é no Itaiaia, tá, galera? Era no resort do Wish, tá? Então, nós vamos estar ali, todos os consultores da Roper, a fina flor do mercado, os melhores conferencistas sobre regulação e avaliação. E você pode ter uma vaga gratuita. A princípio, está com uma promoção bacana. Até 2 universidades vão receber o bônus de ida gratuita lá no Prodese. Qual que é a condição? Fazer o contato com a Fernanda Silvestre, que está aí no chat da Fernanda Silvestre aí, tá? E apresentar para um diagnóstico a sua carteira de crédito. E, a princípio, faz uma análise gratuita para você. Se a tua carteira está saudável, para onde que ela aponta, para onde ela não aponta, quais são os riscos da sua carteira. Faz esse diagnóstico gratuito para a princípio e você vai ganhar uma ida ao Prodese lá em Foz do Iguaçu. Pronto, falei, fico por aqui, vou descompartilhar a minha tela. Como é que eu volto aqui para descompartilhar a minha tela? Gente, aqui, já sei, achei aqui o caminho de volta aqui para a minha apresentação. Bacana. Pandolfo e Bruno, eu tenho uma pergunta para o Bruno aqui. Por que o Chat GPT foi lançado 30 de novembro? Essa é ótima. Todo mundo deveria saber. Eu não faço a menor ideia, cara. É um dia Ó, emblemático. Por que nesse dia? eu vou te mostrar aqui do documento, cara, para você não cair da cadeira. Tá Seu aqui, pai e ó. os pais de chat GPT, eu vi 30 de novembro, dia do meu aniversário. Ah, Eu nasci aí lá em sim. Anápolis. Nasci lá em Anápolis. Entendeu? Muito Então, bom.
É o dia do meu aniversário. Querido, vamos lá então. Pandolfo, o Bruno fala por último, tá? Você vai Perfeito. dar, então, o teu 1 minuto aí de encerramento, dois aí, respondendo essas questões, e o Bruno vai fazer o encerramento. Pandolfo, começa por ti. Eu acho que foi um excelente webinar, né? Várias falas muito boas. O Bruno tem lá uma experiência comandando lá um time gigante e fazendo as coisas de maneira aplicada, né? Eu acho que o recado mesmo é que não tem como não fazer alguma coisa. As instituições de ensino precisam avançar e avançar em diferentes frentes, porque toda semana tem uma novidade quando a gente fala de inteligência artificial. O que a gente consegue fazer hoje já é muito diferente do que a gente conseguia fazer 2 meses atrás. O Bruno não falou porque ele é um cara tímido e modesto, mas ele tem um livro que lançou no finalzinho do ano passado, que é o Conectando o Futuro, que é um livro onde ele conta um pouco dessas experiências, onde ele mostra lá no passo a passo, onde é um livro bem de aplicação. Então, assim, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais desse trabalho, dessas aplicações, vou fazer propaganda do livro do Bruno aí, que é Conectando o Futuro. E quando a gente olha para essa coisa toda, Vianney, eu também sempre tenho uma coisa de provocar, né, de ter um olhar do futuro, né? A gente fez um trabalho agora há pouco tempo, eu, Vianney, a professora Jussimari, a professora Patrícia lá do Pion, de olhar um pouco para as 5 gerações da educação à distância, né? A gente falou, escreveu sobre isso, Vianney já é pai sobre isso, e a gente mostrou essa quinta geração, que é essa geração do conteúdo dinâmico, dos prompts, da tecnologia mediadora, né, da eutagogia e da personalização em escala, né? Para muitas ainda uma promessa, para algumas que nem a gente viu aqui com o Bruno, bastante avançado. Mas a gente anda beliscando um negócio, eu não sei quanto todo mundo que está conectado com a gente aqui anda lendo ou anda ouvindo sobre isso, que é uma mudança muito significativa na forma de buscar conteúdo, uma coisa do marketing que saiu do SEO e foi para um lugar agora que está nos agentes, uma coisa que estão chamando de inteligência artificial agêntica, onde, né, acho que tinha um primeiro momento que era a internet do o X, da usabilidade, depois a internet do SEO, e quem sabe a próxima frente do futuro é essa internet, para a internet, para os agentes, para a IA. E aí muda tudo. Muda tudo porque muda o jeito de construir, muda a governança, muda a brincadeira toda. Só para você ter uma ideia, Vianney, sem entrar em muito detalhe técnico nisso e para terminar dentro do prazo aqui, passar para o Bruno lá, quando a gente olha para essa coisa toda que a gente está criando de inteligência artificial generativa, me ajude a escrever um e-mail para o aluno com tais coisas, é olhar para o histórico escolar e pedir para fazer um comparativo e fazer uma validação, é produzir um conteúdo com base num prompt. Mas imagina a hora que a gente começar a colocar os agentes para trabalhar e a gente dizer assim para uma IA, faça a matrícula do aluno no curso tal, e o agente conseguir ir lá e fazer a validação, olhar para onde tem, resolver os conflitos, olhar onde tem vaga, matricular o aluno na turma, encaminhar o e-mail direto para o aluno de acesso, gerar o boleto de pagamento automático. Imagine o aluno, na hora que ele for procurar uma instituição para estudar, ao invés dele procurar assim, qual é o melhor curso de direito, ou procurar se o curso de administração da Anima é bom, ele vai escrever um prompt no agente, e esse prompt vai procurar diferentes instituições, vai fazer comparativo de nota de produção científica, de egresso, de tudo, e vai dizer para o cara, comparando esses 500 quesitos aqui, eu digo que você deve Vai para estudar em tal cá. instituição. Muda muito as coisas. Então, a minha fala final é: professor precisa investir nessas suas competências, porque é uma competência individual, ela não é institucional, né? O professor precisa investir em competência individual para ser o melhor professor usando inteligência artificial. Instituição de ensino precisa começar, e aqui a gente mostrou vários caminhos por onde eles acontecem, e já precisa ter um olhar no futuro, porque as coisas acontecem de uma maneira mais acelerada do que a gente imagina ou acredita. É isso a minha fala. E aí devolvo para o Muito Bruno aí, já bacana. provocando ele com a IA agêntica. Tá, eu quero pegar um sorriso de vocês três aqui. Bruno, chega bem pertinho da câmera aí. Vou dar um print aqui do sorriso de vocês três aqui. Onde é que é o print desse computador? É aqui. 3, 2, 1, já. Aê! Meninos lindos. Ah, não, a hora que eu aqui, ó, O demorou. O Bruno? computador é Já falo do lerdo Bruno? aqui. Não, o computador é lento aqui. Quando eu dei o print, ele já tinha passado. De novo. 3, 2, 1, já. Agora sim, muito bacana. Bruno, querido, antes da tua fala final, eu queria te agradecer.
E agradecer a você, como eu te falei, você hoje aqui representa um grupo de pessoas que moram no coração da Hope, os meninos da Anima, né? E hoje a gente fala isso, ninguém sabe o que é isso que você falou. Os meninos da Anima são os sócios fundadores da Anima que pegaram a bucha de canhão lá em Belo Horizonte, moraram num apartamento lá na Buriti, dormindo no chão, no sofá, cozinhando, lavando, não tinha um tostão disponível. Os caras conseguiram reverter uma operação negativa que existia lá 20 anos atrás e conseguiram fazer um dos maiores grupos educacionais do Brasil. Esses meninos são capeta, eles enfrentaram um desafio enorme nos últimos 5 anos, tá? E eles estão fazendo a volta, é uma virada fantástica, eu até arrepio aqui, assim, de tão bacana que é, né? E sempre chamaram pessoas fantásticas para trabalhar, não é à toa que o Bruno está lá. Então, eu queria agradecer ao Grupo Ânima, né, a confiança de trazer uma pessoa para o cenário de vitrine, que é o webinar da Roper aqui, para colocar um tema sensível, muito mais do que sensível, um tema que está acelerando a empresa, né? Então, isso é muito bacana, eu queria deixar esse agradecimento feito aqui, né, e que o Bruno levasse numa próxima reunião lá da presidência, falou, da Roper fez questão de agradecer um tema sensível de aceleração, de diferenciação, e a gente poder apresentar lá. Bruno, querido, fala final, então, aí, toca o terror. Choveu, um abraço para vocês aqui, eu nem vou ler tanto que tem, está no chat Ah, chovendo. Bruno, toca o terror aí para poder fechar. não, só, Vianney, agradecer mais uma vez, Pandolfo, também pela troca, pelas perguntas. A Roper, eu sou um aluno Roper, né? Eu sou uma pessoa que frequentei muito o Prodese, ainda estou pelo menos uma vez por ano com a Roper em Foz do Iguaçu. Sempre foi meu sonho ir no Prodese, lá no início da minha primeira passagem pela Anima. Para mim era uma realização no setor, estar no evento da Roper, estar ali entre tantas pessoas com conhecimento. Eu conheci muita gente no setor pela Roper, então tá aqui é só gratidão, Vianney, a você, a Lu, Jefferson, todo mundo que estendeu a mão para mim. Então eu sempre me sinto no dever, cara. Tá aqui, eu realmente gosto da Roper, gosto das pessoas da Roper. Então, sempre um prazer estar aqui com vocês, cara, e de coração. Show, show, tocou, torre, meteu no meu coração, mexeu comigo, foi só alegria, foi só bacana. Galera, esse webinar vai estar disponível para o replay a partir das 6 horas da tarde, tá? Então, vai no replay lá para você acompanhar e você beber dessa fonte maravilhosa que foram as falas aqui do Bruno, a mediação do Pandolfo, e eu aqui atrapalhando de vez em quando. Semana que vem a gente volta entre o MEC e o mercado, para onde você vai, como é que você vai se virar nisso. Quarta-feira que vem, 3 da tarde. Beijo. Beijo, Bruno. Beijo, Pandolfo. Beijo. Tchau. Tchau.